Salve, salve, galera! Camisa 8 tá na área para mais uma edição da nossa resenha esportiva multimídia do grupo Cidade de Comunicação. Um abraço para você que nos acompanha pelo podcast, pelo YouTube do GC+, e pela tela da TV Cidade, todo domingo, a partir das 9h30 da manhã. Eu sou o Bruno Balacó e vou estar nessa ao lado de dois convidados especiais, Davi Rosseto e Sualisson, jogadores do Fortaleza Basquete Cearense. Equipe que está às vésperas de estrear em mais uma temporada do NBB. Nessa segunda-feira, inclusive, já tem jogo e, claro, vamos repercutir muito isso. Então, bora para a resenha, porque os nossos convidados estão aqui para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Davi e Sualisson. Obrigado, prazer estar aqui. É sempre uma oportunidade bacana, um privilégio falar com o nosso torcedor. A gente anseia por esses momentos, né, que a gente pode falar um pouquinho, convidar para os jogos, então a gente agradece o convite. Bacana. E você, Suárez, seja muito bem-vindo também, você é da casa. Dois jogadores que é bom registrar aqui antes da nossa conversa, experientes, né, que tem assim uma identidade muito forte com o basquete cearense, né, estão praticamente desde o início do projeto, então tem muita propriedade para falar sobre essa equipe, né? Agradecer pelo espaço, né, de estar divulgando nossos jogos, o basquete. Acho que vou para a minha 10ª temporada, como você falou. Muito bom estar aqui para chamar o torcedor mais uma vez, começar mais uma temporada e time reformulado, algumas pessoas, alguns jogadores experientes, né, que já vêm há um tempo no basquete cearense. Eu acho que é isso. Bacana. Agora, Davi, fala pra gente um pouco como é que foi essa pré-temporada, né? Como é que chega o basquete cearense para mais uma edição do NBB, né? 11ª temporada seguida, desde 2012 representando aí o esporte, o basquetebol cearense e nordestino na competição. E aí, 11ª temporada, o que o torcedor pode esperar aí do Carca Lion? Olha, eu acho que a gente vem fazendo uma pré-temporada muito boa, sabe? A gente, apesar de não ter um campeonato estadual profissional que nem as equipes de São Paulo, ou um torneio internacional que fosse preparatório, eu acho que a gente vem fazendo uma pré-temporada muito sólida. Isso que é importante. O nosso campeonato não é um campeonato de tiro curto, né? O NBB, eles são ali 6, 7 meses de campeonato, então essa é a hora de você construir uma base sólida para a partir daí você ir evoluindo, a equipe tomando forma, mas eu acho que já para essas 2 primeiras partidas a gente já chega bem, já chega num estágio interessante de preparação, para aí, a partir daí, a gente ver realmente quais são as nossas principais intenções dentro do campeonato. Bacana. Agora, Sualisson, claro, a diretoria ela traça um planejamento em relação a metas, a comissão técnica também, mas em relação aos jogadores, o que a gente pode falar do que o torcedor do basquete cearense pode esperar da equipe, que nas últimas temporadas assim vive aquele momento de algumas oscilações. O basquete cearense ele já teve temporadas em que ele chegou até mesmo perto do título, nas quartas de final. As últimas temporadas foram um pouco irregulares, né? Mas para essa temporada agora, de 2022 e 2023, dá para sonhar com o basquete cearense indo para os playoffs novamente? Eu acho que ano passado ficou aquele gostinho, né, de não classificar para o playoff, 14º. Eu acho que esse é um dos objetivos da equipe, mas além do mais, eu acho que o crescimento e a evolução do time durante o campeonato. Como o Davi falou, é uma equipe bastante nova, bastante alterada, né? Tipo, mudou assim, alterou muito os jogadores da temporada passada para essa. Eu acho que a gente vem pensando em cada jogo. Acredito que desde o início do trabalho lá com o treinamento, início do treinamento, agora o primeiro jogo contra o Cerrado, depois Brasília, eu acho que é esse pensamento de dar o máximo, de deixar tudo ali dentro da quadra, que lá na frente a gente vai colher esse resultado e vai ser um resultado bom para todo mundo e que seja muito bom para o basquete cearense crescer e para o Fortaleza também, né? O Fortaleza Basquete Cearense. Bacana. Agora, Davi, o time passou por uma grande reformulação, como você falou no começo, né? E ficaram, claro, os remanescentes, os veteranos. E vocês são 2 exemplos disso, né? 10, 11 temporadas aí no clube, mas chegou muita gente nova, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que foi trabalhar com um elenco completamente reformulado, conhecer esses novos jogadores e principalmente o entrosamento, que talvez seja uma das dificuldades que o time possa enfrentar nesses primeiros jogos, né? Eu acho que a equipe ela tem uma identidade muito forte. Desde que eu tive as primeiras conversas com o Espiga sobre a formação do elenco, o Espiga me passando a proposta para mais uma temporada, ele apostou que o time tivesse uma identidade. Então, de jogadores mais jovens, jogadores atléticos. Então, por mais que a equipe vá sendo reformulada, óbvio, as características elas são complementares.
mas a gente já parte de um pressuposto de que são jogadores, sim, com potencial físico, dispostos, um time que vai defender forte, um time aguerrido. Então, a equipe ela já chega com uma identidade. Então, aí, a partir daí, eu como armador vou aprendendo a como utilizar, né, o que cada jogador tem de melhor, característica individual, isso falando mais taticamente. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a equipe vai ficar mais coesa, né, por essas características serem um pouco mais parecidas entre os jogadores. Bacana. E, Soares, o interessante é que houve uma reformulação muito grande no elenco dos jogadores, mas também na comissão técnica, né? Peças que, na verdade, já eram da casa e que mudaram de função. O Alberto Bial é um cara que foi praticamente toda essa trajetória do basquete cearense como treinador, agora é coordenador técnico. E o Espiga, que sempre foi auxiliar, está sempre ali trabalhando, inclusive, com o time de base que disputa a LDB, agora vai ser o head coach, o técnico principal. Como é que vocês viram também essas mudanças na comissão técnica, né? Porque, na verdade, são duas figuras que vocês já conhecem desde sempre no basquete cearense, né? Na verdade, eu acho que é uma continuação do trabalho, né, do Alberto Bial, que o Spiga já acompanha faz mais de 20 anos que ele já trabalha com o Bial, né, desde jogador até essa transição de jogador para atleta, e sempre acompanhou eles nas equipes e está com a gente. Eu e o Davi tivemos o privilégio de ser campeão brasileiro com ele como head coach, né, e eu acho que você já sabendo lidar com ele, fica muito mais fácil, já entende um olhar, um toque durante o jogo, uma dica, que a gente já sabe o jeito que ele gosta que a gente joga. Então, acaba ficando mais fácil de jogar e a gente vai tentando mostrar isso para quem está chegando, para esse elenco novo, que também Davi já jogou em outros clubes com esses jogadores, com alguns, e eu já joguei contra também. Então, a gente sabe um pouco da característica. Eu acho que essa reformulação, o Alberto agora está um pouco atrás, né, assim, mas também comandando todo mundo com aquela palavra dele, com aquela motivação, com aquele toque, vai estar todos os jogos com a gente. Eu acho que é isso, é a continuação de um trabalho que acredito que vai render bons frutos. Bacana, agora a gente está às vésperas da estreia do NBB e já vai ser o início de temporada com 2 jogos seguidos em casa, né? Eu queria que você falasse um pouco, Davi, sobre essa sequência que o basquete cearense vai ter. Vai estrear nesta segunda-feira, dia 17 agora, contra o Cerrado, depois já tem 2 dias seguintes. Nos dias seguintes tem um jogo contra o Brasília, né? Como é que você vê a expectativa para esses 2 primeiros jogos, pensando no adversário e também no fator casa, né? Vocês vão estar jogando com a torcida e isso pode fazer a diferença para o time, né? Assim, o NBB é uma competição muito equilibrada, né? Então, não tem adversário fácil, mas também não tem adversário que seja impossível. Eu acredito que a tabela tenha sido interessante para a gente porque são equipes que têm pretensões parecidas no campeonato. Então, você poder estrear, tirar aquela ansiedade, aquele nervosismo, já num confronto direto, ao lado da nossa torcida, de repente já abrindo até uma vantagem na tabela com times de pretensões parecidas, isso é uma coisa que foi interessante. Eu, quando saiu a tabela, fiquei animado de enfrentar essas equipes e são equipes, como eu falei anteriormente, também não tiveram campeonatos estaduais, também não tiveram muitos amistosos, então eu acho que a gente já sai em condições parecidas para que aí sim esse fator casa, a torcida nos empurrando seja o diferencial. Bacana. Agora, Sualisson, tem a questão do fator casa, como eu mencionei, né? É claro que vocês esperam que o torcedor do Carcalion compareça lá no ginásio do CFO, tudo. Até que ponto faz diferença sentir essa energia que vem da arquibancada e empurrar os jogadores, porque já foram, ao longo desses 11 anos de temporada, vitórias épicas que a gente sentiu que o time foi carregado pela torcida, né? Eu tive o prazer de jogar no Paulo Sarasate com 10 mil pessoas dentro e 2 mil fora. Acho que foi um jogo contra o Pinheiros, né? Que a gente conseguiu a classificação para as quartas de finais. Nunca tinha passado para as quartas através das oitavas. Sim, já pulando para as quartas, classificando em quarto colocado. Eu acho que naquele dia ali, da torcida lotada, empurrando, você arrepia na hora do lance livre, é uma motivação a mais. Eu acho que é o 6º jogador ali e faz diferença, muita diferença. Eu acho que é muito importante a torcida do Fortaleza, que é essa massa que abraça o time igual abraça o futebol. Eu acho que uma novidade nova, o check-in agora vai começar a ser realizado pelo Fortaleza para quem é sócio do futebol acompanhar também, ter o direito de ir para o jogo do basquete. Eu acho que a gente espera que isso aconteça, de acordar ali antes do jogo e estar lá 10 mil check-in pronto lá para a gente saber que a torcida está com a gente. Eu acho que já é uma grande diferença. Viu? E legal. Queria que você falasse também um pouco, Davi, sobre essa identificação que você e o Sualisson também têm com o torcedor do basquete. Porque vocês já são figuras conhecidas do clube, né? Já estão há 10 anos praticamente na equipe, né?
Então já tem essa identificação, o torcedor já conhece o Suárez, já conhece o Davi, e você, principalmente, que tem uma responsabilidade ainda maior por ser também o capitão da equipe, né? Como é que fica essa relação com a torcida também no dia a dia, não só nos jogos, mas no dia a dia, certamente, receber o carinho desse torcedor? Quando eu cheguei em Fortaleza era até difícil alguém acreditar que eu era jogador de basquete, né? Pelo meu tamanho, então quando falava que era jogador de basquete, quase ninguém acreditava. Hoje já existe uma identificação, né? E isso gera uma responsabilidade grande, né? Sobre como eu vou acolher esse torcedor, como ele vai se sentir representado, né? A gente teve esse período de transição com a chegada do Fortaleza, a nossa equipe também, mas o basquete ele sempre foi muito acolhedor, então a gente tem esse interesse por aquele torcedor que já foi fidelizado, então para mim é um privilégio, mas é uma responsabilidade também. Bacana, é isso. Olha, tá só começando o Camisa 8, nesse segundo bloco tem muitas histórias aqui do basquete, eles vão contar histórias aqui, hein? Então não sai daí, na sequência tem mais Camisa 8 falando de basquete cearense. De volta com o Camisa 8, que hoje recebe nos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação, Davi Rosseto e Sualisson, jogadores do Fortaleza Basquete Cearense, a equipe que está aí às vésperas de estrear no NBB, o Novo Basquete Brasil. E claro, vamos falar muito aqui, já contaram histórias aqui da preparação. Agora vamos falar uma coisa interessante, meninos, que é a relação do Fortaleza Basquete Cearense com o Fortaleza Esporte Clube Futebol. Inclusive, essa semana rolou uma interação muito legal de vocês lá no clube, né, no PC, conheceram a sede lá, visitaram, teve interação com os jogadores. Como é que foi, Davi, essa visita, esse contato, onde o futebol profissional atua, né? Foi, sem dúvida, algo que agregou muito, né? A gente entender que hoje a gente representa uma instituição que ela é centenária, né? Uma massa apaixonada pelo esporte, pelo futebol, e que agora vai entendendo que o basquete também é um braço, né, do Fortaleza Esporte Clube. Houve essa interação, hoje já os jogadores do futebol nos conhecendo, a comissão técnica entendendo que a gente faz parte de uma coisa só, e a gente espera que o torcedor também abrace isso, né? E você imagina aquele torcedor que faz lindas festas no Castelão, enchendo o Centro de Formação Olímpica, enchendo a Unifor. Então, é um projeto que agora está no 3º ano, que vai ficando cada vez mais sólido, mas eu acho que já vem rendendo frutos legais. Bacana. E Sualisson, foi legal também ver vocês ali. Inclusive ficaram super à vontade, conhecendo os jogadores, bateram bola também, teve embaixadinha e tudo lá. Como é que foi essa interação lá com o futebol? A cultura da gente é o futebol, né? Assim, então saber bater uma bolinha Só muda o peso e o tamanho da bola, desde né? criança. Então é muito legal. Algumas temporadas passadas, até o Voivoda foi em alguns jogos, o Marcelo Boeck sempre está ali acompanhando a gente. Eu acho que é legal essa interação, a gente ir lá ver o futebol, torcer por eles comparecerem lá nos nossos jogos. Eu acho que é uma experiência única, né? E essa ligação de se tornar uma equipe só, como o Davi falou, é um braço do futebol que já tem uma estrutura gigante. Foi muito bom ver a estrutura que foi criada nesses 4 anos, né? De parceria, né? De parceria, 3 anos, né? Mas em relação ao crescimento do futebol, né? A estrutura que foi mostrada pra gente, a sala de recuperação, a sala de academia, o campo, todo o aporte que eles têm pro futebol também, trazendo também pro basquete. Eu acho que é uma troca muito boa de experiências e tem tudo para dar certo e crescer mais ainda. Bacana. E Davi, como é que você vê essa aquisição? Porque o basquete cearense durante 8 anos, mais ou menos assim, 7, 8 anos, foi só basquete cearense. Hoje ele carrega também o nome de instituição, que é fortemente vinculado ao futebol, que é o Fortaleza Esporte Clube, né? Como é que você viu? Se mudou muita coisa para vocês o fato nessa mudança de apenas basquete cearense para Fortaleza Basquete Cearense? Porque talvez para o antigo torcedor do basquete cearense, que torce Ceará, fica aquele receio, como é que eu vou torcer? Eu torci para o basquete cearense, como é que eu vou torcer agora para o Fortaleza Basquete Cearense, que carrega aí a marca do rival do Ceará, que é o Fortaleza? Olha, a gente está numa equipe que ela já vai para a sua 10ª edição do NBB, né? Então a gente tem torcedores que são muito fiéis e a gente tem muitos relatos de torcedores que não deixaram de ir aos jogos, né? Por mais que houvesse essa rivalidade entre os times de futebol, hoje é o Fortaleza Basquete Cearense. Então o torcedor da outra equipe de futebol, ele é muito bem acolhido, sem dúvida nenhuma, mas a gente sabe da nossa responsabilidade de defender
o tricolor. Então, o que mudou pra gente, principalmente, eu acho que o nosso ginásio ficou com uma cara diferente, ficou com uma torcida mais aguerrida, os cantos, as cores, isso tudo agregou muita coisa pra gente, mas a gente ainda continua com aquele DNA do Carcará, sem dúvida. Isso aí a gente não perdeu e não vai perder em nenhum momento. Eu posso falar com propriedade como alguém que chegou lá em 2012. Então, se porventura você é um torcedor do outro time e tem vontade, você vai ser bem recebido. Eu sei que causa até um pouco de estranheza, né? Você torcer para um outro time, mas eu acho que o basquete ele tem o privilégio também de unir torcedores, apesar, né, da identificação com o futebol. Bacana. E Soares, interessante também falar um pouco dessa cultura que o basquete cearense enraizou na capital cearense, em Fortaleza, né? Um local que há 10 anos atrás tinha a prática do basquete, mas que tem uma virada de chave com o basquete cearense. A gente sabe que o trabalho de vocês vai muito além das quadras, né, dos jogos, dos treinos, porque também a parte social também do basquete cearense, que é muito importante, de mobilizar principalmente a criançada para praticar o esporte, né? Sim, eu acho que o resultado na quadra é um fator de tudo isso que a gente constrói durante a temporada inteira, né? Eu acho que essas visitas, esses projetos sociais, esse incentivo para a criançada, acho a oportunidade daquela criança da comunidade de ter uma quadra com uma tabela de acrílico lá no bairro dele, de ter uma bola, de ter um professor capacitado para dar uma aula para ele, de ter a gente visitando ele lá, um exemplo para ele, né? Que era, eu sou da Paraíba, então antes de eu jogar, eu nunca tinha visto um jogador de basquete, nunca tinha visto. Hoje as crianças daqui, do Ceará inteiro, né? Que a gente já foi para Aracati, Sobral, vários lugares do interior também. E eu acho que é muito bom ver os olhos brilharem, né, das crianças quando vê a gente chega numa visita. Eu acho que esse legado que o basquete cearense traz em 10 anos é muito interessante. Eu acho que passo nos bairros hoje e vejo as crianças praticando basquete. Primeira vez no CFO ontem, coisa linda, a quadra cheia de crianças jogando basquete assim. Então é um crescimento de uma semente que foi plantada lá em 2012, que hoje a gente vê o resultado, né? Que está crescendo, que já tem atletas no profissional integrando, que são cearenses, o Gabriel, o Bruninho, que já passaram outros também, outros que já saíram para jogar em outros clubes. Eu acho que esse legado que o Alberto Bial sempre trouxe, né, para o DNA do basquete cearense é muito importante, e os frutos estamos colhendo agora. E já eu acho que vai aparecer mais atletas cearenses aí representando o basquete do Ceará, né, no cenário brasileiro, e o crescimento do basquete do Ceará também, do basquete cearense, né, como um todo. Davi, agora puxando um pouco dessa linha do tempo do basquete cearense, né, além das grandes campanhas no NBB, também teve um momento marcante que foi a conquista do título da LDB, que você fez parte dessa conquista, vocês estavam lá, você como capitão, enfim, protagonizou lá momentos inesquecíveis. Relembra pra gente um pouco sobre esse momento marcante da história do clube em 2014, né? Campeão da Liga de Desenvolvimento de Basquete, o LDB. Isso. Grande conquista do Carcará, né? Sem dúvida. Eu acho que foi o meu auge como atleta, e isso é interessante falar, porque depois eu cheguei a vencer NBB, eu cheguei a vencer Super 8, competições do profissional, mas eu acho que aquele título Sub-22 ele foi marcante, foram 28 jogos, 28 vitórias, de uma equipe que não era listada como favorita no começo da competição. E eu acho que o Sualisson, o Espiga hoje, que é o técnico, eu acho que a gente traz isso com a gente, de uma equipe que muitas vezes não inicia a competição como favorita, mas que vai construindo, mesmo que por fora, em silêncio, tijolinho por tijolinho, para lá no final a gente ser visto de uma outra forma, a gente poder beliscar algo maior. Então foi a competição, eu acredito que mais importante da minha carreira, e que a gente sempre foi tão emblemática que sempre que acontece alguma coisa, que a gente chega em algum momento difícil na temporada, eu, o Sualisson e o Espiga, a gente tem muito essa conexão de se olhar, de lembrar do que aconteceu e às vezes projetar uma solução que já foi conquistada ali no passado. E você também viveu tudo isso, né, Sualisson? Inclusive o Espiga era o treinador desse time, né? E hoje ele está novamente com vocês treinando no time principal, né? Eu acho que foi uma conquista que ninguém acreditava. A gente participou do primeiro ano, né, e classificamos muito bem lá, foi para a fase final com os 8, ficamos em sexto. Então, aí no outro ano era o último ano da gente, já 9-2, né, então a gente
falamos assim, ó, ou é agora ou não é mais. Então, é tipo Copa São Paulo no futebol, né? Você tem que agora, aproveitar a sua faixa etária para ser campeão, porque depois não tem mais, né? A gente tinha esse sentimento de querer conquistar, mas tinha que construir a cada dia. Aí era por etapas, ganhamos a primeira etapa, 5 jogos, depois mais 5 jogos. Aí lá em Recife, lembro muito bem, um jogo de virada de 21 pontos, perdendo no intervalo contra o Flamengo. Aí depois desse jogo ele falou, ó, vamos ser campeões e vamos. Aí quando foi chegando perto do final, 15 jogos, 17 jogos invicto, ó, já tá chegando perto, agora vamos tentar ser campeões invictos do campeonato. E conseguimos o objetivo. Eu acho que isso foi um legado muito bacana. Eu acho que a amizade que a gente tem ainda com os atletas, o Paranhos passou por aqui com a gente, todo clube que a gente vai jogar contra tem algum atleta dessa, alguns já não são mais atletas, mas a gente tem a comunicação. Acho que é bacana essa ligação que também a conquista traz, né? Essa amizade que ainda fica depois do título por muito tempo. Bacana. Estamos encerrando aqui mais uma edição do Camisa 8, mas antes, claro, 30 segundinhos aqui para a gente convidar o pessoal para os 2 jogos que o Basquete Cearense faz essa semana, segunda e quarta-feira. Chama então a torcida do Carca Lion para esses jogos, Davi. Bom, torcedor do Carca Lion, a sua presença é fundamental. A gente vai numa equipe renovada, num campeonato muito equilibrado, então a gente depende muito do nosso torcedor, desse fator casa. Já esse calor que Fortaleza tem e ainda mais você empurrando a gente, que o torcedor, que o adversário sinta essa pressão. Então a gente espera ver vocês já na segunda-feira e todo o decorrer da temporada. Show de bola. Obrigado, Davi. Obrigado, Soares, também pela presença, tá? Show de bola, tá? Valeu, gente. Esse aqui, Davi Rosseto e também Soares do Basquete Cearense, convidando vocês para mais uma temporada. Para encerrar o programa, 2 recadinhos. Primeiro, dizer que segunda-feira, 11 da manhã, tem Camisa 8 ao vivo no YouTube do GC+. E lembrar também que temos o nosso Instagram. Segue a gente lá, @camisa8.oficial. Tá aparecendo na tela, @camisa8.oficial, para você ficar por dentro de tudo do mundo esportivo. Obrigado, Soares. Obrigado, Davi. A gente está de volta na próxima semana com mais uma edição do Camisa 8, sempre por aqui, no podcast, no YouTube e na TV Cidade. Valeu, gente. Até a próxima semana e segunda-feira todo mundo lá no Camisa 8 do YouTube do GC+. Valeu, gente.